Fala galera, beleza? Vamos de mais uma videoaula para vocês. Bem-vindos novos alunos, bem-vindos novos assinantes, canal História em Alta, e esse ano tem bastante vídeo para vocês. O vídeo de hoje é sobre iluminismo nos séculos 16, 17 e 18. Mas aí pra galera que já me conhece, sabe que eu gosto de fazer sempre um retrospecto antes de começar a matéria, lembrar um pouquinho alguns assuntos que podem ser relacionados. Nesse caso aqui, a gente pode pensar que a base do iluminismo ela se dá lá em 1490, mais ou menos, com a descoberta do Novo Mundo e tudo mais, tendo em vista que o mundo antigo era Europa, Ásia e África, né? E aí, a partir dessa descoberta do Novo Mundo, desenvolvimento de novas tecnologias, o mundo passou a ser repaginado, né? Descobrimos que a Terra é redonda, que o oceano não acaba na linha do horizonte, que não tem monstros marinhos, enfim. É a partir dessa ideia aí de que a sociedade evolui que a sociedade começa a questionar o seu sistema de governo, né? E aí a gente entra no iluminismo propriamente dito. O iluminismo é conhecido também como os séculos das luzes, né? Eu costumo brincar com meus alunos que quando o Pica-Pau tem uma brilhante ideia lá nos episódios do seu desenho, acende uma luzinha na sua cabeça, né? E é exatamente isso que é o iluminismo. Essa luzinha que acende, essa nova ideia, é como se a nossa mente estivesse realmente iluminada. E o iluminismo ele vem para tentar mudar a estrutura de governo, que é basicamente uma monarquia absolutista, né? O que é a monarquia absolutista? A gente tem o rei que governa, apoiado diretamente pela igreja. Aí a gente está falando aqui de séculos 16, 17, 18, período este que a igreja era completamente atuante, né, dentro do governo. E se a gente parar para pensar, a função social da igreja não é essa, né? Existe uma função social completamente diferente do que fazer parte do governo. Mas, como a gente está falando de Europa Antiga, aí a gente lembra que a estrutura de governo era baseada na monarquia absolutista, seguido do clero e da burguesia. E aí a gente deixa bem claro aqui que o clero são todos aqueles participantes da igreja e a burguesia é a alta nobreza, né? Por que alta nobreza? Porque a gente tem aqui a presença dos comerciantes, camponeses, né, dos trabalhadores rurais, que eu coloco para vocês aqui como proletariado. Tá? Então, essa é a estrutura de governo, é assim que funcionava, e é por conta dessa estrutura aqui que começa a surgir um questionamento, e por isso iluminismo, porque são novas ideias, um questionamento sobre essas duas teorias aqui. O teocentrismo e o antropocentrismo. O que é isso? Teocentrismo, Deus, teocentrismo, Deus como centro do universo. Tudo que existe, né? E aí a gente pode comparar com essa estrutura de governo aqui. Tudo que existe foi porque Deus determinou que fosse assim. Por isso que a igreja apoia diretamente a monarquia. Quando eles começam a questionar isso, começa a tentar renegar essa ideologia teocentrista e começa a enxergar melhor a partir do antropocentrismo. Antropo, que é homem, o homem a base de tudo, né? Aqui o homem tem participação, não é somente Deus, não é Deus que determinou que essa seja a ordem natural das coisas, certo? E aí, quando o antropocentrismo surge, ele vai questionar diretamente essa estrutura de governo aqui. Que daí, para os meus alunos, já sabem aquela pirâmidezinha que eu gosto de usar. Se a gente olhar aqui de baixo para cima, essa é a pirâmide. A gente tem aqui os comerciantes, os trabalhadores que mal conseguem sobreviver, o clero e a burguesia ou a nobreza, que está ali sempre aproveitando a melhor situação, e a monarquia absolutista, que é quem manda tudo, absolutista, porque o poder é absoluto. Né? Então o antropocentrismo ele vem questionar exatamente essa estrutura de governo aqui, e ele só é possível porque surgem ideais iluministas. Por que é importante ter ideal? Né? A gente precisa sempre de um norte para seguir. Assim como eu disse ali há pouco, a igreja, a função social da igreja não é governar, ela serve como um norte para garantir que a sociedade tenha um parâmetro bom a seguir e tudo mais.
né? Então, essa não é a função social da igreja, governar. Os ideais iluministas, eles vão trazer novos horizontes, novas maneiras de pensar. E todos os pensadores iluministas, que são esses que a gente vai ver aqui embaixo, eles têm em comum essa crítica ao absolutismo monárquico. Não pode haver monarquia absolutista. Pode haver monarquia? Pode. Pode ser um rei que governa? Pode ser um rei que governa. Desde que esse rei ele cumpra alguns requisitos. Desde que esse governo pense no coletivo e não apenas nessa estrutura ultrapassada aqui. Esses dois grupos não pagam impostos, esses dois grupos sempre têm benefícios, e já esse pessoal aqui na base da pirâmide é quem paga imposto, é quem tem que trabalhar, quem tem que produzir e mal tem tempo para viver, né? A condição de vida é muito ruim. Então, esses ideais iluministas, baseados em alguns pensadores que veremos aqui, todos eles eram numa tentativa de acabar com o absolutismo monárquico. E aí a gente passa para os pensadores iluministas. John Locke, né? E aí aqui está toda numa sequência de ordem de nascimento e morte, né? Não necessariamente que os pensamentos surgiram nessa sequência, mas a gente pode juntar todos esses pensamentos principais aqui e entender melhor o que acontece, e aí entra nesse último quadrinho aqui, consequências. John Locke, então, ele defende a liberdade aos cidadãos. O que quer dizer isso? Os cidadãos podem ter, sim, participação política, né? Não é somente o clero e a burguesia ou a monarquia que pode ter participação política. Os cidadãos comuns, eles têm direito. E, principalmente, ele defende que haja uma tolerância religiosa. Por que é importante isso aqui, a tolerância religiosa? Porque a gente está falando de uma Europa ultrapassada que visa apenas a igreja junto com a monarquia, né? E aí essa igreja ela não dá chance da sociedade, dos cidadãos se manifestarem. Vejam que esses ideais iluministas eles vão se desvincular do teocentrismo, que é aquilo que Deus fez, a sociedade tem que acatar, é assim pronto, e passam a viver numa ideologia antropocentrista, ou seja, o homem, o cidadão, ele é livre para participar da política e ele pode sim fazer parte de outras religiões. Só um parêntese, nessa época aqui também começa aquela ideologia da reforma e contra-reforma, que é o surgimento da religião evangélica, por exemplo, né? Além do John Locke, a gente tem Voltaire. Voltaire, ele se destaca pelas diversas críticas ao clero católico, ou seja, a mesma coisa que defende aqui o John Locke, o Voltaire também defende. O Voltaire critica a intolerância religiosa e a prepotência dos poderosos, ou seja, ele quer tolerância religiosa, ele quer que os poderosos não governem para si, governem para os cidadãos. Então, se a gente estabelecer um paralelo entre Voltaire e John Locke, a gente percebe que os dois têm basicamente a mesma ideologia. Montesquieu, ele já vem com uma roupagem um pouco mais, uma ideologia um pouco mais avançada. Porque ele vai dizer que para que haja essa liberdade aos cidadãos, essa tolerância religiosa, essa liberdade política que o John Locke e o Voltaire defendem, o governo tem que ser separado em poderes. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nos 3 poderes que o Brasil exerce. E são exatamente estes que Montesquieu defendia. Quais são os 3 poderes brasileiros? Executivo, legislativo e judiciário. E por que Montesquieu defendia essa coisa da separação dos poderes? Só um minutinho aqui, gente. Pronto, cliquei no lugar certo agora. Montesquieu defendia a separação dos poderes para que houvesse, de fato, uma possibilidade de divisão de tarefas. Havendo divisão de tarefas, não ficaria um governo absolutista. Porque agora não é o rei que manda. Agora a gente tem grupos distintos que são de liberdade política,
liberdade aos cidadãos para participar da política, com essa desvinculação do clero, né? A igreja deixa de fazer parte do governo e o governo passa a ter uma estrutura. Essa estrutura é a que a gente usa, por exemplo, na nossa democracia no Brasil, certo? Então, Locke, liberdade aos cidadãos, tolerância religiosa e liberdade política. Voltaire critica o clero, critica a intolerância religiosa e a prepotência dos poderosos. O Montesquieu ele vai pegar todas essas críticas aqui e vai transformar em ações que são baseadas na separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que haja de fato uma organização e aí sim o governo vai mudar e vai deixar de ser absolutista. Porque aqui, lembrando para vocês, todos os ideais iluministas são contra o absolutismo monárquico. Vamos tirar ele da tela aqui e pintar de amarelo, certo? E aí, junto com esses pensadores, tem dois caras aqui que eu costumo brincar com o pessoal, que são os pais do Google, né? Diderot e D'Alembert. Por que eles são os pais do Google? O Google a gente usa para quê? Para fazer pesquisa, né? Tem muita coisa útil, mas também tem muita coisa inútil. Então a gente não pode se prender que tudo a gente acha no Google. Ele não é o pai dos inteligentes nem o pai dos burros. Ele nos dá a base. Mas o Diderot e D'Alembert eles se destacam porque eles reuniram as maiores linhas de pensamento filosófico, científico, artístico em enciclopédia, uma enciclopédia com 33 volumes. O pessoal que é daí da década de 80, 90, sabe bem o que é uma enciclopédia, porque a gente pesquisava em bibliotecas, né? Não era no Google que a gente ia pesquisar. A Barça, por exemplo, é um exemplo clássico da enciclopédia. Você vai nas enciclopédias, você acha de tudo. E aí é por isso que eu brinco que o Diderot e D'Alembert são os pais do Google, porque no Google você também acha de tudo, só tem que saber procurar. A enciclopédia já nos dá mais um horizonte melhor, porque ela não dá informação inútil, é sempre coisa mais útil. E por que é importante o surgimento da enciclopédia nesse período? Porque a gente está falando de uma mudança de pensamento e do século que as pessoas passam a ser iluminadas, terem ideias úteis para acabar com essa estrutura de governo que é completamente ultrapassada. Com eles, para finalizar aqui os pensadores, entra Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ele defendia que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade do povo. Trocando em miúdos, se a gente juntar a ideologia do Rousseau com Montesquieu e as críticas de Locke e Voltaire, mais os conhecimentos adquiridos e transmitidos por Diderot e D'Alembert, a gente chega na estrutura de governo ideal, ou na menos ruim, né? Dependendo da situação do país, pode ser que não seja tão ideal assim, mas é a menos ruim, que é uma democracia que prevê liberdade aos cidadãos, liberdade política, tolerância religiosa, um governo separado em poderes, e são todos esses ideais que vão inspirar, por exemplo, a Revolução Francesa, que será tema de aula logo em breve, certo? Então, só para vocês entenderem o porquê de tudo isso, a gente vai aqui nas consequências do iluminismo. O iluminismo ele é responsável por alimentar todos os ideais e a luta das 13 colônias americanas para eles se tornarem independentes. Aqui, já coloquei para vocês aqui, Rousseau é considerado o pai da Revolução Francesa, inspirador da Revolução Francesa. Com essa Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, por conta dessa disseminação das ideologias novas do antropocentrismo, a gente pode também colocar aqui que houve a independência da América Espanhola. Isso contagiou também o Brasil, né? E o Brasil levou um pouquinho mais de tempo, mas também ele vai usar um pouco dos ideais iluministas para se tornar independente, entre outros pequenos países da Europa. Pessoal, é isso. Façam as suas anotações, né? Apaguem os rabiscos que eu coloquei aí, pausem o vídeo, vão anotando. Se tiverem alguma dúvida, comentem no vídeo, comentem no canal. Grande abraço para vocês e a gente se vê por aí. E falou!